Você já passou por uma situação onde se apaixonou por alguém à primeira vista? Conheçam Shannon. Ela nasceu no dia 1º de setembro de 1954. Ela era uma mulher de 25 anos que vivia em Michigan, Estados Unidos. Shannon foi descrita como uma mulher de natureza gentil e bastante carinhosa também. Ela cresceu dentro da Igreja Católica, desde bem novinha, sempre teve o sonho de se tornar freira. Ela era muito próxima de seus pais, era conhecida por ser a filhinha do papai e por ser uma das melhores amigas de sua mãe. Conforme foi crescendo, aquele sonho de se tornar freira acabou ficando para trás e Shannon estudou, se formou em enfermagem, começou a trabalhar em um grande hospital em 1979 e naquela época, na sua área de trabalho, ia tudo muito bem, ela não tinha do que reclamar, porém ela estava passando por alguns problemas pessoais, porque um tempo antes tinha terminado um relacionamento, então estava desiludida, não acreditava mais no amor, preferia só ficar em casa e não era a mesma pessoa que sempre foi. No dia 4 de agosto de 1979, Shannon tinha o casamento de uma amiga para ir. Naquele dia ela não estava nada animada, disse para a mãe que não queria ir nesse casamento. A mãe dela a convenceu, disse que se ela fosse, talvez ela encontrasse alguém por quem se apaixonasse, que ela deveria ir sim, e por isso Shannon foi. Ao chegar nesse lugar, Shannon acabou conhecendo um homem chamado Dave, que tinha 35 anos. Quando começou a conversar com ele, Dave disse que sua vida era um pouco complicada, falou que perdeu seus pais muito cedo, que eles já tinham falecido, falou também que pouco tempo antes ele tinha perdido uma noiva em um acidente de carro, contou um pouco sobre sua vida, falou que trabalhou como militar, que também já tinha jogado futebol americano em uma universidade onde, segundo ele, tinha se formado em psicologia e ainda disse que era um homem milionário. Após se conhecerem, eles acabaram se apaixonando, começaram a se ver com frequência e pouco tempo depois, Shannon decidiu levar Dave para conhecer seus pais, porque ela já estava completamente apaixonada por ele. Como Dave era um homem extremamente carismático, não foi difícil para ele encantar os pais de Shannon. Ele demonstrou o quanto queria ficar com a filha deles, disse que ela era uma mulher incrível e assim ele os conquistou. Em uma entrevista, a mãe de Shannon disse o seguinte: ela colocava os braços em volta dele, se sentava em seu colo e dizia: "Ele não é legal, mãe? Não é?" Nessa mesma entrevista, o pai de Shannon também falou sobre Dave e declarou: ele era realmente um bom homem. Ele adorava caçar e pescar. Ele era um cara grande, um tipo de pessoa que gosta de estar ao ar livre. A gente gostava da companhia dele. Qualquer pai ficaria orgulhoso de ter Dave como seu genro. Após tantos elogios, Shannon estava mais do que certa de que Dave era o homem de sua vida sim. Então por isso eles continuaram se vendo, começaram um relacionamento e como eu falei para vocês, tudo aconteceu muito rápido. Shannon conheceu Dave no dia 4 de agosto e 8 semanas depois ela decidiu ir com ele escondida para Las Vegas e lá os dois se casaram sem a presença de sua família. Dias depois de se casar, Shannon e Dave fizeram um seguro de vida para ela avaliado em mais de US$ 200.000 e então, após isso, Shannon se mudou para Michigan e foi morar com o marido em uma fazenda que pertencia a ele. Assim que começou a morar com o marido na fazenda, Shannon também conseguiu um emprego como enfermeira em um hospital local. A partir do momento que ela recebeu o seu primeiro salário, foi ela quem passou a tomar conta de todas as despesas da casa. Dave não ajudava com um centavo. E isso era um tanto estranho porque anteriormente ele tinha falado para ela que era milionário. Enfim, no dia 23 de julho de 1980, Dave e Shannon pegaram 2 cavalos, começaram a cavalgar em direção à fazenda de um outro vizinho que vivia um pouco distante deles. Quando eles chegaram na fazenda desse vizinho, David o ajudou consertando algumas máquinas, ficou conversando por um tempo. Depois disso, os 3 se despediram
e Dave e Shannon voltaram para a fazenda deles cavalgando. Alguns minutos depois, Dave apareceu na fazenda desse vizinho novamente, porém dessa vez ele estava sozinho, parecia preocupado. Então o vizinho perguntou o que tinha acontecido e Dave disse que enquanto eles estavam cavalgando, o cavalo de Shannon começou a agir de uma maneira estranha, correu do nada e por isso ela acabou caindo. Esse vizinho então pegou o carro, ele e Dave levaram Shannon para o hospital para ver o que tinha acontecido com ela, para ver se eles conseguiam a ajudar de alguma forma. Assim que chegaram no hospital, os médicos logo constataram que Shannon não estava mais viva. Eles, após fazer uma breve análise, disseram que ela provavelmente perdeu a vida, porque quando caiu do cavalo, ela teve uma colisão com uma pedra, e então por isso tudo isso tinha acontecido. Assim que os pais de Shannon chegaram ao hospital, eles souberam da notícia, ficaram imensamente tristes, foram até Dave, que parecia estar preocupado, algumas vezes até chorava, e quando eles se aproximaram de Dave, eles perceberam que ele estava com algumas marcas, tanto em seu braço quanto em seu rosto. Quando ele começou a conversar com os sogros, Dave disse que ele preferia que sua esposa fosse cremada, porém os pais dela negaram totalmente, disseram que isso não seria possível e por isso ele preferiu deixar para lá e não tocou mais nesse assunto. Devido ao comportamento do genro, os pais de Shannon começaram a desconfiar muito dele. Além do episódio que informei para vocês, Dave foi mais uma vez até seus sogros, disse que ele não poderia pagar o funeral porque ele estava sem dinheiro naquele momento, contou que todo o seu dinheiro estava sendo investido e por isso foi o pai de Shannon quem pagou tudo. No dia do funeral, outra coisa estranha aconteceu, porque conforme informei para vocês, quando Shannon conheceu Dave, ele disse que seus pais não eram mais vivos, só que no funeral dela, a mãe e o padrasto de Dave apareceram. Não só os pais dela descobriram que a mãe de Dave estava viva, mas também descobriram que o pai dele ainda era vivo sim, e que na verdade ele tinha mentido sobre isso. Alguns dias após Shannon perder a vida, Dave simplesmente foi embora para a Flórida. Quando ele chegou na Flórida, ele começou a viver com uma mulher que, segundo ele, era sua amiga e pediu para que um de seus vizinhos enviasse todas as cartas que ele recebesse. Ele queria essas cartas porque ele ia receber um documento e, através desse documento, ele poderia receber o seguro de vida de Shannon. Os pais dela, conforme disse para vocês, estavam suspeitando demais dele, conversaram com a polícia sobre isso, porém inicialmente os investigadores não fizeram nada e Dave continuou vivendo normalmente. Somente um mês depois de muitos pedidos da família, as autoridades responsáveis decidiram fazer uma exumação, analisaram Shannon novamente, porém infelizmente o caso dela continuou fechado. Algum tempo depois, um jornalista soube desse caso e ficou muito desconfiado, pensando que algo ainda não tinha sido descoberto. A partir daí, ele começou a investigar sozinho, descobriu que Dave, na verdade, não era milionário, que ele mentiu sobre isso, que a única propriedade que ele tinha era a fazenda que ele viveu com Shannon e não tinha nada além disso. Ele também descobriu que Dave nunca jogou futebol americano na faculdade, que ele também nunca se formou em psicologia, nunca foi militar e que Shannon também não tinha sido a primeira esposa dele, porque ele já tinha se casado anteriormente e também tinha uma filha. Shannon não sabia dessa antiga esposa, ela pensava que realmente era a primeira esposa dele e não tinha ideia que a casa que ela morava anteriormente pertencia a uma outra mulher. O primeiro casamento de Dave terminou porque ele não era um homem fácil de lidar. Segundo sua ex, por vezes ele a agredia. Então, cansada de tudo, ela levou ele à justiça, saiu de casa com sua filha e nunca mais olhou para trás. O jornalista também descobriu que Dave lucrou com 2 incidentes diferentes de incêndio em sua fazenda, que ele tinha feito vários cursos avançados em farmacologia e que ele sabia muito sobre essa área. Após juntar tudo o que sabia, esse jornalista levou tudo aos investigadores. Eles então finalmente decidiram reabrir esse caso, pois acharam muito estranho tantas mentiras assim. Nesse meio tempo, Dave se mudou para as Bahamas, onde começou a viver em um barco com uma nova mulher, recebeu dinheiro de algumas apólices de seguros pequenas que ele tinha
vendeu sua fazenda e estava aguardando receber autorização para receber a apólice de seguros que ele tinha de Shannon, que valia mais de $200 mil. Após muita investigação, Shannon foi analisada mais 2 vezes. Na última vez, os profissionais descobriram uma concentração altíssima de um medicamento que geralmente é utilizado em cavalos e perceberam que o que tirou a vida dela não foi a colisão, e sim injeções desse remédio. A partir daí, a polícia foi atrás de Dave. Quando eles chegaram nas Bahamas, ele já tinha fugido, não estava mais no barco, e a partir daí começou uma busca por ele que durou muitos e muitos anos. 8 anos depois, um canal de TV que fala sobre casos arquivados apresentou o caso de Shannon. Eles mostraram a foto de Dave, pediram que os espectadores dissessem caso tivessem visto ele em algum lugar, e a partir daí eles receberam algumas ligações. Isso aconteceu em novembro de 1987, e depois que esse programa foi ao ar, eles receberam essas ligações dizendo que conheciam um homem bem parecido com ele. Essas ligações eram de locais diferentes, então tudo ficou um pouco confuso no início. Depois, em dezembro de 1987, o caso dela foi mostrado novamente nesse programa e finalmente uma pessoa que conhecia Dave entrou em contato, disse que conhecia uma pessoa muito parecida com aquele homem, disse que o nome dele era Dave Meyer Bell naquele momento, já que ele tinha trocado de nome, e falou para os investigadores onde ele estava morando. A partir dessas informações, os policiais foram até Dave. Ele foi preso em um aeroporto internacional onde ele trabalhava. Se descobriu que ele estava casado com uma mulher de 23 anos na época, que ele trabalhava como piloto e que conheceu sua esposa enquanto trabalhava. Ao ser encontrado, Dave logo se rendeu. Ele estava morando na Samoa Americana desde 1985, porém se descobriu que no decorrer de sua vida, ele não só morou ali, ele fugiu para a Flórida, Caribe, Alasca e para o Havaí também. O julgamento de Dave aconteceu em novembro de 1989. Durante seu julgamento, os promotores disseram que no dia em que tudo aconteceu, Dave provavelmente sugeriu a Shannon que eles tivessem algo mais íntimo ali na estrada mesmo. Segundo os promotores, Shannon teria aceitado. Foi aí então que ela desceu do cavalo, começou a se preparar, tirou os sapatos e enquanto ela estava fazendo isso, ele teria aproveitado e utilizou o remédio nela. Antes do remédio fazer efeito, Shannon ainda teria ido para cima dele quando ela percebeu, e por isso foi que os pais dela viram as marcas tanto no braço dele quanto em seu rosto. Após tudo isso, os promotores ainda relataram que ele preparou toda a cena para que todos acreditassem que foi somente um acidente, a golpeou com a pedra para montar sua história e depois disso foi até a casa do vizinho. Ainda foi apresentado no tribunal várias evidências de que Dave, antes de conhecer Shannon, estava procurando uma esposa a todo custo. Uma mulher chamada Kay Kendall assumiu o depoimento e disse que havia sido brevemente noiva dele. Ela declarou que acreditava que Dave era um agente da CIA, porque era isso que ele dizia, porém, algum tempo depois, ela acabou desistindo do noivado. Outra mulher chamada Barbara Matthews disse que namorou Dave também. Ela falou que também acreditava que ele trabalhava para o governo, só que obviamente isso era mentira. Uma outra namorada chamada Jeannie Holman também testemunhou no tribunal. Nessa audiência, ela disse que Dave informou que ele era um agente da CIA, que ele tinha sido designado para proteger Shannon. Contou que, após Shannon perder a vida, ele foi até ela novamente, disse que sua missão tinha acabado e que por isso eles poderiam retomar o namoro. Ainda no tribunal, uma prima de Shannon testemunhou. Ela informou que certa vez foi até a fazenda, viu alguns frascos do medicamento que foi utilizado dentro de uma geladeira e que isso provava que Dave tinha esse medicamento sim. Enquanto todos falavam, Dave ficou em silêncio, ele não disse nada, optou por não testemunhar e ao final de tudo, após todos serem ouvidos, ele recebeu perpétua sem direito a condicional. Após o julgamento, os pais de Shannon se mostraram bastante satisfeitos com tudo. A mãe dela declarou para um jornalista que, quando soube que Dave tinha sido preso, ela e seu marido disseram:
pegamos ele. Ela ainda disse que ficou um pouco triste porque Michigan não tinha mais pena capital, que ela queria que Dave recebesse a pena capital. Porém, ao contrário dela, o pai de Shannon disse que estava muito satisfeito porque, segundo ele, a pena perpétua era 100 vezes pior que a pena capital. Com o passar dos anos, Dave continuou alegando sua inocência, assim como fez no tribunal. Em 2001, ele falou com um jornalista sobre isso, disse que era inocente. Nesse mesmo ano, ele entrou com uma apelação dizendo que tudo não tinha passado de um acidente, porém a apelação dele acabou sendo negada. Em 2008, a mãe de Shannon faleceu. Em 2012, aconteceu o mesmo com o pai dela. E em 2014, Dave adquiriu uma doença neuromuscular que o levou a falecer com 70 anos. Billy Bowles, o repórter que foi o responsável por toda a investigação, também faleceu em 2014. E quanto ao dinheiro do seguro de vida de Shannon, os $200 mil, quase $300 mil, foram entregues aos pais dela quando eles ainda estavam vivos. Então é isso, gente. Esse foi o nosso caso de hoje. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso, se você já conhecia ele ou não, e coloca a sua opinião, que é muito importante para mim. Se puder, compartilha esse vídeo em suas redes, ativa o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Não saia daqui sem deixar o seu like, porque é de graça, não custa nada. Também deixa só um emojizinho aqui no comentário, porque como eu sempre falo para você, isso pode não ser nada, é só uma besteira, mas para mim que estou aqui trabalhando faz toda a diferença, tá bom? Isso ajuda muito no engajamento, faz a plataforma entender que vocês estão engajados com o canal, e eu vou agradecer de todo o meu coração se vocês puderem fazer isso por mim, tá bom? É isso, gente. Quero falar que temos vídeos aqui toda semana, na maioria das vezes 3 vezes, na maioria das vezes segunda, quarta e sexta às 7 da noite. Então eu espero vocês aqui sempre para um próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês, obrigada por tudo sempre. Fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo.